Meio-dia e meia, aqui é uma live perguntas e respostas que a gente chama live Fala Comigo, e nós respondemos perguntas da nossa audiência. Hoje eu estou com alguns convidados especiais aqui e a gente vai começar a bater um papo e tirar dúvidas. Se você também quiser participar, você pode me mandar um direct, você pode falar comigo, a gente agenda para participar aqui e a gente começar a conversar, tá? Eu ajudo pessoas a reduzir a conta de luz em até 95%, tá? Então se você quiser, a gente pode bater esse papo. No final eu vou responder as perguntas do nosso canal do YouTube. E vamos entrar aqui com o pessoal que está com a gente. Estamos aqui com o Kenny e o Isaac, não? Isaac. O Isaac, né? Isaac. Tudo bom, Isaac? Tudo bom, Kenny? Com vocês? Tudo bem. Só para a gente poder conhecer o pessoal. Vocês estão falando de onde mesmo? De qual cidade? Vocês estão... Eu estou em Belo Horizonte. Você está em Belo Horizonte, né? E o Isaac... Lagoa Santa, né? Bacana. Então vamos lá aqui. Eu conversei com vocês a semana, a gente teve falando sobre a questão da energia solar como uma forma de ajudar, de reduzir a conta de luz, e essa maneira que as pessoas buscam quando elas vão fazer alguma coisa para poder, nesse sentido, seja para direto com 50% em média ou os 95%. Qual que é a diferença inicial desses dois tipos de forma, dessas duas formas de você reduzir a conta de luz? E aí eu vou falar sobre isso. Eu queria inicialmente pedir vocês para poder me perguntar, né, cada um de vocês, quais são as suas principais dúvidas em relação à energia solar, e de repente me falar também como é que vocês chegaram até energia solar, o que tocou na ideia de vocês. Poxa, eu decidi investir na energia solar. Por quê? Vocês podem falar exatamente isso, eu vou começar a falar sobre isso. Pode ser? Quer começar, Não. Quer começar aí, Kenny? Não, na verdade eu conheço a energia solar, mas eu só queria mesmo fazer um orçamento para implantar aqui em casa, né? Uhum. Na verdade é só essa. Certo. E o Isaac? Também eu já conheço também a energia solar. Aí eu tinha um pouco de dúvida a respeito do que eu já vi. Até eu mexo com casa de madeira, já instalei, fiz uma casa e o pessoal instalou a energia solar lá, mas lá era a bateria, né? Aí eu queria saber se, por exemplo, é só com a bateria que funciona ou tem outro sistema que vocês trabalham? Bacana. Então, o que acontece? Existem alguns tipos de sistemas de energia solar. Eu vou falar sobre três aqui, mais básicos, que muita gente conhece, tá? E aí eu gosto de explicar isso, independente se você agora está querendo só colocar um aquecimento solar de água ou não, que o aquecedor solar é o mais antigo e mais conhecido. A geração de energia elétrica, ela se tornou mais conhecida depois de 2012, que a portaria da ANEEL ela resolveu regulamentar esse tipo de energia solar para produção de energia nas suas próprias residências. As pessoas podem produzir, eu posso, você pode, se você quiser produzir energia na sua casa. O aquecimento solar de água já é mais antigo. Esses dois sistemas existem, mas você pode também colocar com baterias na sua casa. O que é de vantagem e o que tem de diferença desses três principais sistemas aí? Uma coisa é você entender que você tem uma possibilidade de você reduzir a metade da conta de luz em média com o aquecimento solar de água. Por quê? Porque o chuveiro elétrico é o vilão da casa, ele que mais consome energia na casa. Se você pegar aí uma potência de um chuveiro elétrico, que normalmente é 6.000 watts, aqui a gente tem um chuveiro aqui só para poder a gente mostrar para vocês, mas esse chuveiro aqui, por exemplo, ele está aqui marcando 5.500 watts. Aí você consegue ver isso aqui, ó, 5.500 watts aqui, ó. E a hora que você liga ele, ele vai mais ou menos funcionar o mesmo que fosse 600 lâmpadas ligadas ao mesmo tempo, por exemplo, uma lâmpada comum de 9 watts, aí, de 11 watts. Então, assim, é um absurdo o gasto do chuveiro elétrico. Se você já prestou atenção no reloginho quando fica rodando, você já deu para entender uma ideia do que é o gasto do chuveiro elétrico. Então, se você gasta muita energia no chuveiro elétrico, por que então que você teria que trocar por colocar um sistema de aquecimento solar de água? E por que você não colocaria só a geração de energia também como uma forma de você reduzir a conta de luz?
Aí a gente tem algumas possibilidades. A gente tem o aquecimento solar de água, que ele é um sistema que ele, além de dar a redução da conta de luz, né, se você pegar um chuveiro elétrico, ele gasta a média metade da conta de luz. E por que eu falo isso? Porque se você pegar e multiplicar o tanto de tempo que você fica ligado com o chuveiro elétrico, você vai ver como é que é a potência dele, né? Como é que é o tanto que ele gasta. Inclusive, se a gente pegar aqui, eu vou compartilhar um pouquinho da nossa tela, só para a gente poder pegar aqui essa noção, e vocês podem me perguntar também sobre isso, para a gente poder ter a noção do que é isso aí, né? Mas se eu fico ligado, por exemplo, se eu tenho 8 banhos por dia, com 10 minutos de banho, eu tenho 80 minutos de banho ligado por dia, chuveiro elétrico ligado por dia. Se eu pegar isso aqui e multiplicar por 30 dias, eu tenho 960 minutos ligados por mês. Né? Não seria mais ou menos isso? 10 minutos, só que aí o que acontece? Eu tomo 2 banhos no dia, às vezes eu tenho banho de manhã e banho à tarde, então multiplicar isso aqui por 2. Eu tenho 1920 minutos por cada mês. Dividido isso aqui por 60 minutos, que é a hora, tem 32 horas de chuveiro ligado por mês. Se eu pegar isso aqui, 32 horas de chuveiro, quanto que é um chuveiro, suponhamos que seja 6.000 watts ligado, nós temos aqui 6 kW por hora, ou seja, eu tenho que multiplicar isso aqui por 6, daria 192 kW, que é o gasto do chuveiro elétrico por mês. Isso é uma média que eu estou passando. Se você de repente já até ter noção do que é isso, mas isso é o que a gente fala sobre chuveiro elétrico. Agora, o que é a parte de energia solar, né, de geração de energia? Só para ter noção aqui, o quanto é que vocês gastam na conta de luz atualmente? Você tem noção? Você tem ideia aí já, Kenny? Quanto você gasta na conta de luz? 350 mais ou menos. 350. E o Isaac? A energia por dia que gasta? Quanto vocês... Só um momento. Uhum. Enquanto isso eu vou falando aqui, mas 350 reais na conta de luz, imagina aí que uns 150, uns cento e tantos reais a mais é do chuveiro elétrico, beleza. O que eu faço? Eu coloco uma energia solar de aquecimento solar ou de fotovoltaica? Né? Quanto que gasta, Isaac? 220, 250. A média aí, não sei quantas pessoas, se for 4 pessoas, a metade é do chuveiro elétrico. Então, assim, a pergunta é geração de energia elétrica para fotovoltaica ou aquecimento solar de água. Aí nós vamos falar de fotovoltaica agora, só para a gente poder entender que existem 2 sistemas de fotovoltaica, tá? Existe o sistema que é on-grid, que é conectado às redes. Nós temos aí uma conexão lá com a própria CEMIG, no caso da sua região é CEMIG, né? E você pode usar a rede da CEMIG durante a noite, caso de dia não tem, de noite não tem sol. O que eu vou fazer? Pegar essa energia que está lá e usar à noite. Eu vou alugar a rede da CEMIG. Foi o que a portaria da ANEEL em 2012 permitiu que a gente fizesse. E aí, o que nós temos depois disso aí? De possibilidade, com armazenamento de bateria. Tá? Você pega a bateria e guarda energia para poder usar à noite. E por que você por que não usar a bateria ou por que usar a bateria? Quais os casos, por exemplo? Baterias, elas são muito indicadas para casos remotos onde não tem energia elétrica da concessionária. Por quê? Porque o custo da bateria é muito alto. Você pega uma bateria aí, por exemplo, que é uma bateria que vai durar mais de 5 a 8 anos, depois disso você precisa trocar de novo, ela vai te custar na faixa de R$2.000, mais ou menos. E você não vai usar só a bateria, por quê? Porque você vai precisar de ter, se você tiver mais dias sem sol, tiver 1 ou 2 dias sem sol, o que você vai fazer? Vai ter que guardar essa energia para usar nos outros dias. E aí você tem que ter o que a gente chama de autonomia de sistema, igual o carro. Você coloca um carro para poder rodar elétrico, né? Ele roda 100 km, por exemplo. Que seja com a gasolina, que seja um tanque cheio, roda 100 km ou 200. E aí, se você não tiver um backup, não tiver uma situação para aguentar mais tempo, você não consegue. Então, por isso que existe a bateria para mais dias. Você vai comprar não só a bateria. Então, ou seja, você vai investir 4, 5 ou 6 baterias para dentro de casa e vai investir só em bateria R$12.000, por exemplo, 10 mil. Então, o que aumenta o custo do off-grid, que é o sistema conectado à bateria? As baterias que aumentam mais o custo. Qual que é a vantagem? Você não precisa de ficar preocupado com a CEMIG. Você não precisa dela mais.
né? Agora, qual que é a desvantagem? Esse custo aí inicial é muito alto, portanto que você vai pagar, você pagaria para o conectado à rede, que é taxa mínima. Você paga taxa, na conexão de taxa da rede da concessionária por mês, você é obrigado a pagar uma taxa mínima, que seria mais ou menos o aluguel para você ficar com essa rede e usar durante a noite. O que é a taxa mínima para você? O sistema bifásico é de R$50 a 50 kW na faixa, né? E trifásico R$100, mas na maioria das pessoas tem ou monofásico ou bifásico. Então vocês vão pagar mais ou menos isso para a faixa do que vocês gastam mais ou menos, tá? E o que então faria eu decidir usar um aquecimento solar e não só a fotovoltaica? Primeiro que o aquecimento solar de água, ele vai tirar metade mais ou menos do consumo da residência, né, que é em média. E você tem um aquecimento solar de água que ele vai te dar uma outra tranquilidade. Se faltar energia, você tem água quente. No caso do sistema de geração de energia, se for conectado à rede, se não for na bateria, você vai ter que vai cair a energia, porque tem um sistema de segurança que não pode ficar com ele ligado na hora que a energia cai. Então, foi a energia embora, você não tem água quente também do mesmo jeito. No aquecimento solar não, você vai sempre ter água quente, que você tiver precisando de usar, você vai precisar, você vai ter água quente disponível. Você pode utilizar, inclusive, na cozinha. Quando eu falo em conforto, por exemplo, a mais com água quente, eu estou falando de um banho de hotel que é incomparável, né, com o banho que às vezes você tem na sua casa. Imagina você chegando aí cansado do serviço e tá louco para poder tomar um banho legal, e você tem aí um banho de hotel dentro de casa. Isso é o banho do aquecedor solar. E no caso da cozinha, você tem uma água quente para você lavar uma louça mais rápida, para você ganhar tempo, para você pegar aquela louça cheia de gordura, ou até mesmo aquela comida que você quer fazer mais rápido. Por quê? Você pega aquela água quente e já coloca ela mais quente para poder você colocar para fazer um café ou fazer uma comida, e aquilo te agiliza também nos afazeres domésticos. Então, nesse ponto, você tem um equipamento de aquecimento solar de água que, ele, além de reduzir a conta de luz, ele te dá uma série de benefícios dentro de casa. Agora, voltamos de novo à pergunta, mas se a energia de geração de geração elétrica, ela te dá economia, por que, se eu não considerar o conforto, por que eu colocaria o aquecimento solar de água? Porque nós temos aí uma situação de retorno de investimento, né? Quando vocês procuraram investir em energia solar, vocês estão procurando sim reduzir a conta de luz, eu sei disso, mas é lógico que vocês não vão investir em nada que não tiver retorno de investimento, concordam? Então imagina aí, vocês terem aí, por exemplo, um sistema de geração de energia fotovoltaica que ele vai te economizar, e você vai passar a pagar, por exemplo, R$50 na conta de luz, beleza? Você também pode reduzir a metade do valor da conta do aquecedor solar. Agora, o que chama atenção para a gente? Chama atenção que o aquecedor solar é a faixa de 3 a 4 vezes um custo menor do que a geração de energia. E aí, o que vai me fazer colocar então a geração de energia? Porque o aquecedor solar não te traz energia para os eletrodomésticos. Então, se você colocasse, por exemplo, os dois sistemas juntos, poderia funcionar melhor e você investiria menos para gerar energia para os outros aparelhos. Então, imagina que o sistema seu de energia vai te custar, para geração de energia, R$20 mil, por exemplo. Se você investir no aquecedor solar, você não vai precisar de investir os 20 mil para gerar energia. Você vai investir, por exemplo, uns 14 mil. E os outros, a diferença dos 6 mil, por exemplo, dos 4 mil, dá para você pagar o aquecedor solar e ainda sobrar dinheiro. Então, ou seja, se você investir o aquecedor solar, que seria, né, estou te fazendo só uma ideia aí do quanto seria o investimento, mas se você investe o aquecedor solar mais a geração de energia, você consegue economizar mais e ter um custo de investimento melhor, tá? Você consegue em termos de retorno de investimento. O que é o retorno de investimento? É o que esse equipamento vai te dar em relação ao tempo que você tem para pagar o investimento. Então, o aquecimento solar de água, se ele te custar, por exemplo, suponhamos que seja 6 mil, né? Vamos chutar por alto aqui, e você tem aqui um retorno de mais ou menos 3 anos, você com 3 anos ele paga, então, dividido por 3, você tem a faixa de R$2 mil por ano. Eu já tirei aquela conta lá dos 1.932, 180 kW, né? 180 vezes 2, vezes 12, né?
dá 2.160 kW, que dá mais ou menos R$2.000 por ano de gasto que vai embora no chuveiro elétrico. Então, em R$6.000 você tem em 3 anos, ou seja, 2.000 aqui mais ou menos, dividido por 6, você tem 33, né? Vou pegar aqui 2.000, dividido por 6.000. Você tem 33% ao ano. O que te dá 33% ao ano? Poupança te dá 2% ao ano, certo? Nada te dá 33% ao ano hoje em dia. Então, praticamente nada. E a energia de geração de energia, ela vai te dar na faixa de, né, se você economiza, suponhamos, 100, 150 reais também na conta de luz, se você gasta aí 300, você cai ela para 150, 180 reais, e você vai pagar aí 50 reais, vamos supor que seja 180 menos 50, que é a taxa mínima, você vai economizar 130 reais. 130 vezes 12 dá 1.560. Dividido, por exemplo, por 14 mil investimento, você tem uma taxa de 11%. A fotovoltaica chega na média, eu estou fazendo um cálculo bem médio aqui de pouco, quando gasta menos. Quando você gasta menos, você tem um retorno mais demorado. E pode chegar a 20% ou 25%. Estou falando de 11% nessa conta aqui. Mas o aquecimento solar ele te dá próximo de 30%, de 40% ao ano. Então, assim, o retorno, o que você vai conseguir pagar o aquecedor solar mais rápido do que a fotovoltaica. Então, eu queria falar bem sobre esses dois temas para vocês entenderem como que seria mais vantajoso um e outro e qual seria a mais vantagem mesmo você fazer. Para mim, eu investiria nos dois sistemas juntos, sabe? Porque ele te dá, no caso da fotovoltaica, se dá entre 11% e 20%, é entre 5 e 10 vezes mais que a poupança. Agora, o aquecimento solar vai te dar 30, até 20 ou 30 vezes mais que a poupança. E aí você tem um retorno mais rápido do seu investimento. Você consegue facilitar aí essa questão, tá? Então, eu vou abrir agora para as perguntas principais em relação a essa parte de benefício, em relação à parte de investimento. E a gente pode passar a poder mostrar algumas coisas que a gente tem a mais aqui. Eu posso compartilhar algumas fotos também. Vocês tem alguma pergunta para poder falar? Poder fazer? Em relação ao que eu falei? Bom, não, eu já sabia da questão econômica e não sabia desse ponto aí da diferença entre só o aquecimento solar e a fotovoltaica. Só tá um pouquinho assim, fora um pouquinho sua imagem, só para o pessoal também ver. Isso, bacana. O áudio, vocês ouviram? Tá tudo bem, tudo certinho, pode continuar. Não, para isso a dúvida não era com relação ao tipo de sistema, mas é questão aqui em casa, se tem como colocar ou não, o que precisa, né? É só isso. Uhum. E assim, é uma dica para quem quer começar com aquecimento solar de água. Pode colocar o aquecedor sim agora, se você falar, sabe, vamos instalar o aquecedor solar aqui. Até inclusive o Kenny, né, foi uma pessoa que tem aquecimento solar de água que indicou, não foi, Kenny? Você pra gente. E você, Vanderlei, pois é. E você talvez não conhecia esses outros benefícios da fotovoltaica e você futuramente você pode colocar. De repente você não vai fazer todo o investimento agora. E tá tudo bem. Você pode fazer os dois, que vai te dar um up em relação à poupança, que você tem dinheiro guardado no colchão ou na poupança aí, né? Vai te ajudar muito aí a ter um rendimento maior na fotovoltaica também. Mas tem como colocar, por exemplo, só o sistema de aquecimento solar agora e futuramente, se a gente decidir, colocar a outra complementar? Sim, tem como, sim, perfeitamente. Inclusive, são sistemas totalmente separados, individuais. Né? Eles não funcionam de forma conjunta, digamos assim. Não é que não funciona, é porque você vai instalar separadamente eles. O aquecimento solar vai precisar de uma hidráulica para colocar na casa. Às vezes a casa não está pronta, tem como colocar um misturador sem quebrar a parede. Na fotovoltaica você coloca a conexão lá com a rede da CEMIG e vai colocar a energia como se tivesse energia da rua. Não vai ficar misturando as duas coisas. Você só instala dois sistemas independentes e até mesmo com prazos diferentes. Se você falar assim, sabe, eu quero colocar o aquecimento solar de água, daqui a 1 semana, 2 semanas eu consigo colocar para você. E não precisa de aprovação da concessionária da CEMIG. Agora, se for colocar um sistema conectado à rede, aí eu vou precisar de aprovação e vai demorar um pouquinho mais. Entendeu?
Entendi. No início a gente quer colocar aqui em casa mesmo só o aquecimento solar. Porque a gente tem uma área de telhado grande aqui, aí essa é a dúvida também. Existe um tamanho mínimo de área para você colocar as placas ou não? Precisa sim, precisa de uma área, precisa de colocar tanto para um como o outro. O aquecimento solar de água vai gastar menos área, vai gastar a faixa de 2, 3 metros quadrados de área. Já a fotovoltaica vai gastar bem mais. E o ideal é que se tiver um telhado voltado para o norte, melhor ainda, né? Eu só não sei a direção aqui, mas o sol bate forte aqui. Mas era isso, a dúvida que eu tinha era só essa mesmo, por enquanto. Entendi. Você vai ficando aí que daqui a pouco eu vou continuar a conversa com você. E o Isaac, o Malvinho, né, que estão com a gente aí. E outra coisa também rapidinho, Isaac, é questão de orçamento, né? Isso é separado, né, que vocês fazem depois. O orçamento eu posso fazer separado para você, né, depois, e assim, a gente pode até continuar essa conversa depois também. Logo que a gente acabar aqui, a gente pode continuar, tá? Tá joia, tá joia. Mas você pode ficar aí que de repente tem alguma coisa também que, né, você vai ter de dúvida, mas fala aí, ô Isaac. A respeito da energia não, do aquecedor solar, eu já tenho um banheiro, está todo instalado lá, já tem a espera em cima do telhado, e tem o outro que não está pronto não, mas também já está bem encaminhado. A questão do aquecedor solar, para mim aqui não é muito difícil não, é bem fácil. Certo. A única coisa que talvez o bole, no caso, como eu tenho uma torre de caixa d'água, talvez eu tenha que demolir alguma coisa para ele poder passar, entendeu? Que o espaço que tem lá da janela aqui, acho que é 80 por 80, não sei se passa um bole, né, do aquecedor. Mas no mar... Então, eu vou mostrar para vocês aqui 2 tipos de sistemas em relação ao aquecimento de água, tá? Para a gente poder... vocês entenderem o que muda de um e o que muda de outro. Por quê? Porque existem sistemas diversos de aquecimento solar de água. Existe tanto o sistema que é antigo, convencional, plano, de coletor de vidro. Existem sistemas também que até de placas de PVC. Né? Aquecedor solar, inclusive, é a coisa mais fácil que tem de fazer. Né? Deixa eu mostrar para vocês uma foto aqui, ó. Assim, eu comecei com aquecimento solar de água, foi bem no interior de Minas, foi há 13 anos, mais de 13 anos atrás. O primeiro aquecedor que eu instalei foi na casa do meu pai, inclusive esse equipamento aqui, ó. Vou colocar na tela aqui que eu acho que dá para vocês poderem ver melhor. Pera aí. Compartilhar a tela. Beleza. Compartilhado aqui, ó. Esse equipamento que vocês verem na tela aí, ó. Ele é um equipamento que eu instalei a primeira vez na casa do meu pai, lá em uma cidadezinha do interior, chama Caraí, bem próximo de Teoflotone, não sei se vocês conhecem aqui. Inclusive, essa foi a primeira instalação que ela está até errada, que tem um erro hidráulico nele aqui, mas funcionou, bacana. E depois, a gente acabou colocando na cozinha também e tal, né? Foi uma casa de sucesso, a casa era até alugada, depois que meu pai mudou para Belo Horizonte, ele levou o equipamento para BH e tá tudo certo. E hoje ele já tem outro tipo de sistema que é mais avançado em relação a termos de tecnologia. Mas olha para você ver aqui, ó, até a parte de fabricação de aquecedor solar eu já fiz. Né? Eu já mexi com essa parte convencional, que é esses tubozinhos, que é o convencional, aqueles tubos que eu mostrei você agora, que eu mostrei aquela placa. Tem uns tubozinhos que vai entrando a água numa tubulação de cobre e circula lá para poder aquecer a água. E tem um vidro externo lá para poder fazer a parte de aquecimento, que é isso aqui mais ou menos. Agora, existem sistemas ainda menos eficientes, até de placas de PVC, você consegue fazer aquecimento solar de água, é fácil fazer. Até em casa, tem gente que faz em faculdade, até de garrafa PET. E a gente fez alguns testes também, depois que a gente começou a trabalhar com o equipamento de aquecimento solar, a gente descobriu um equipamento com evolução maior, que é o de isolamento térmico a vácuo. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre esse tipo de equipamento, mas eu vou aproveitar e mostrar aqui também umas fotos de um equipamento já instalado no telhado, que é com os tubos de vácuo, esse isolamento com isolamento térmico a vácuo. Eu vou falar mais sobre isso, mas aqui são os tubos que ficam conectados ao reservatório e você pode colocá-lo também separadamente. Vou mostrar em seguida também aqui para vocês. Mas esses tubos, eles são diferentes porque a água passa dentro dele e eles têm um isolamento tipo da garrafa térmica. Né? Você
coloca, você recebe a radiação do sol, né? Aqui nós temos um outro equipamento que ele é separado, inclusive para o Isaac aí, eventualmente se você tiver um castelinho, você vai precisar você pode colocar ele externo assim. Ele pode ficar embutido dentro do telhado, mas ele pode ficar externo também. E qual que é a diferença de um para outro e qual que é a vantagem de um e outro? Você tem um equipamento que é acoplado, você tem menos perda de temperatura à noite, né? Esse aqui ele já está direto ao reservatório, não tem aquela tubulação para interligar. Então esse aqui perde na faixa de 1 grau durante a noite. Que é menos perdas, porque essa tubulação aqui, esses tubos, como ser de vácuo, eles quase não perdem temperatura. Agora esse outro, ele perde na faixa de 4 graus durante a noite, porque tem essa tubulação que interliga até o reservatório. Mesmo com isolamento térmico, com tudo isso, você vai ter perda de temperatura. Agora, aquele outro convencional que eu mostrei, ele chega a perder mais graus ainda, chega a ser 7 graus à noite ou mais, porque ele não tem isolamento térmico a vácuo. Então, assim, no caso do convencional, ele seria uma tecnologia um pouco mais antiga, aqueles de placas que eu mostrei lá no início. Os a vácuo nós temos já equipamentos, inclusive já tem 12 anos de mercado, né, 12 anos de instalações. Eu tenho um equipamento, por exemplo, em um telhado de amianto, vou até mostrar para vocês aqui, ó. Esse equipamento aqui, ó, ele foi instalado em Nova Lima, ele já tem quase 12 anos que eu instalei ele, né, que a gente instalou e está funcionando belezinha. E assim, cliente satisfeito. É um equipamento que ele tem uma eficiência tremenda em relação à parte de aquecimento de água, tá? Então assim, eu poderia até mostrar para vocês alguns casos aqui específicos falando sobre isso, mas a gente poderia até entrar nessa parte de algumas dúvidas mais diretas que vocês já têm em relação a isso. De repente vocês já têm até para poder me falar e eu vou procurando aqui alguma coisa a mais. Vocês têm uma dúvida específica sobre essa parte que eu falei agora? Não, aí tá tranquilo. Esse tipo de aquecedor aí, por último, aí, com esses tubos aí também já conheço eles também. Uhum. E assim, e em relação à parte de acoplado ou separado, né? Em termos de melhor funcionamento, mais fácil de instalação, o acoplado é muito mais fácil de instalação, de dar manutenção, até se tiver eventualmente um telhado que não tiver todo impermeabilizado, se der um vazamento no equipamento dentro é mais complicado, o outro equipamento fica externo. Agora qual que é a desvantagem dele? Ele não tem uma estética tão bonita, você não coloca ele tão acomodado em cima do telhado, tá? Essa é a desvantagem dele, mas se você conseguir trabalhar, se for um telhado embutido, ou se for no fundo, ou se você não importar que o equipamento fica na frente para você eventualmente falar que tem energia solar, não tem problema, fica lá em cima do telhado, tá? Então essa é a questão do equipamento acoplado e o modular. E ficou alguma dúvida, Kenny, aí em relação a esses dois tipos? Não, nenhuma dúvida, por enquanto. Bacana. E aqui, ó, eu tenho até alguns casos de pessoas, inclusive, que eles falam sobre isso, que eu acho que é bom até vocês verem um pouquinho, porque à medida que eu vou passando aqui, às vezes vai até surgindo alguma ideia do que as pessoas me falam, né? Vou colocar um trecho um pequeno trecho de um vídeo aqui para vocês darem uma olhada. Eu achava que... Deixa eu só pegar aqui que eu tenho que compartilhar um guia aqui do meu... Aqui, ó. Vou pegar aqui, colocar aqui para rodar. Eu achava que quando a gente falava em aquecedor solar, né? Vocês conseguem ouvir ele aqui falar? Estão ouvindo, né? Estão ouvindo o Marcos falar aqui no vídeo que eu estou passando? Não. Agora não. Deixa eu passar aqui agora. Eu imaginava que era alguma coisa que Agora deixava sim. a temperatura da água um pouco mais elevada, mas que não chegava ao nível de ser uma água bastante quente, né? De ser uma coisa assim que teria uma eficiência tão alta, né? Esses tubos a vácuo, para mim, eles são assim de uma eficiência tremenda, né? Mas então eu esperava que fosse uma coisa menos, como que eu posso dizer, menos eficiente. Aqui a gente via falar daquelas placas planas, né? Com um negócio preto, com uma serpentina passando lá no meio, mas aí no final das contas eu gostei muito da eficiência de tubo a vácuo, né? Tanto é que depois que você instalou aqui em casa esse sistema de aquecimento solar, sei lá, deve ter 1 ano já, ou sei lá, um pouco mais que isso,
nunca mais eu precisei de ligar o chuveiro elétrico. Nunca mais mesmo. Então, assim, você falar que você mora numa casa onde durante o ano inteiro você não precisa de ligar o chuveiro elétrico, nem quando tá chovendo, né? Hoje, por exemplo, é um dia que choveu o dia inteiro, o sol não saiu, mas eu tenho certeza que quando eu for tomar banho de noite lá, mesmo assim, eu não vou precisar de ligar o chuveiro elétrico. E a expectativa que eu tinha antes era de que nesses dias específicos, quando você está na ausência do sol, você precisaria ligar o chuveiro elétrico. Por isso que eu me preocupei, né, em estar colocando o chuveiro elétrico também lá, mas mesmo assim nunca precisou, até hoje eu nunca precisei utilizar mesmo. O chuveiro ele fica sempre desligado, ele nem fica, apesar do chuveiro que eu tenho ele ser híbrido, né, daquele que quando a água quente chega ele desliga, mesmo assim ele sempre fica desligado, eu nunca precisei de ligar não, nenhuma vez, né. Então, você pensar assim que hoje em dia existe um sistema de que você, na sua casa, você pode até não precisar mais de eletricidade dentro do chuveiro para você poder tomar banhos quentes, isso aí para mim foi uma experiência sensacional. Quando a gente solicitou o sistema aqui é porque ele já foi previsto para um gasto bastante alto no futuro, né, com uma banheira de hidromassagem e tudo mais. A experiência até agora foi que eu não precisei de ligar o chuveiro elétrico nunca, né, então isso aí pra mim é o que importa, é o que eu tô gostando. Espero que eu não precise de ligar nunca mesmo com a banheira de hidromassagem, porque ela não vai ser uma coisa que vai ser ligada o tempo todo, vai ser ligada esporadicamente. E quando ela for ligada, por exemplo, eu não vou ligar o meu chuveiro, então realmente é uma coisa que tem que ser levada em conta, porque além de ser esteticamente mais bonito, de ser uma coisa que você vê assim, o princípio é um princípio muito óbvio na física, mas é uma coisa que os outros aquecimentos solares não tiraram proveito, né? Esse a vácuo, inclusive, ele tem uma segurança maior, né? Tem toda a questão de quando cai uma chuva de granizo, você não precisar de trocar a placa toda, você pode trocar apenas os tubos que forem danificados. Mas aqui em Brasília já teve uma chuva de granizo agora no mês passado e não quebrou nenhum tubo, então mesmo assim ele tem uma resistência muito boa. E isso acaba deixando a gente mais confiante, né, para poder utilizar e recomendar para as pessoas também, porque as pessoas passam na rua e perguntam: o que é aquilo ali na sua casa ali, aquele monte de coisa lá? Eu falo: aquilo dali é aquecimento solar. Recomendo. Então, para você recomendar uma pessoa para outra pessoa, geralmente você fica meio assim, né? E aí quando você passa pela experiência, que você vê a eficiência, que você vê funcionando, você fala: não, isso aqui desse cara você pode comprar que vale a pena. Aí, foi uma conversa que eu tive com o Marcos, cliente nosso, que inclusive eles colocaram na casa dele, mas ele me procurou para colocar a geração de energia fotovoltaica. Eles não conheciam o aquecimento solar de água, né? E aí, no momento em que eu apresentei para ele isso, eles acharam sim muito interessante e depois implementaram o sistema. E colocou os dois sistemas na casa deles. Então, a gente tem quase 3 anos que eles estão com o sistema e estão satisfeitos. Agora, na parte de vocês, eu sei que o Kenny, ele quis procurar a energia solar, ele procurou mesmo o aquecimento de água como um propósito, né, para poder colocar na casa dele. Parece que o Isaac não, acho que ele queria também, se não me engano, eu acho que ele queria para gerar energia, não é isso mesmo, Isaac? Ou não? É questão da energia que sempre eu ia falar e tudo, mas aí, como você está explicando aí, o aquecedor solar é essencial, né? Você ter ele primeiro, de que é energia. É essencial, inclusive pela questão de retorno de investimento, de custo-benefício, tá? Mas os dois são bons, os dois são importantes você ter, nesse caso aí. Isaac não sabe? Sim. A diferença para aquela que ela fica mais rente ao telhado, que é de vidro, não, né? Os dois são dos tubos de vácuo, né? Os dois são de vácuo. Uhum. Mas você falou que existe uma diferença de eficiência, né? De performance é muito grande ou não? Existe a diferença de performance e eu até posso mostrar para vocês porque de forma mais assim direta. Eu tenho um outro pequeno trecho que eu posso mostrar para vocês aqui, mas a diferença ela não necessariamente tem que ser significativa se você fizer um bom dimensionamento para os dois, porque você tem que colocar os dois para poder funcionar, tanto um como o outro, né? Então, deixa eu só passar um pedaço de um trecho de um outro vídeo aqui, mas eu falo assim, porque você explicou no início que são 2 tipos, tem até 3 tipos, tem uns mais caseiros, com PVC, com não sei o que, tem aquele mais tradicional, que é a placa preta, e esse outro a vácuo que você mostrou, né? Isso, qual que é a diferença? Esse sistema aqui, ó, ele tá aqui com a parte de circulação, o sol tá batendo, aí você tem aqui a circulação da água,
A água vai descendo direto, subindo. Aqui, ó. Não tem, Esse é não, qual? esse é acoplado no a vácuo. O outro, Ah, tá. o que que a gente tem? A gente tem aqui, ó. Cadê esse? Deixa eu tentar achar a foto que eu mostrei pra você aqui, peraí. Esse aqui, ó. Você também vai funcionar com ele circulando. Agora você não tá vendo a tela não, peraí. Deixa eu mostrar aqui que eu acho que eu tirei a tela. Podia estar legal aqui. Ó, esse aqui, ó. Cadê o bonito aqui, gente? Vamos. Parece. Tá aqui. Esse aqui também circula água dentro dele, vai para a parte do cabeçote, mas tem a tubulação para interligar até chegar ao reservatório, tá? Então você tem a tubulação que pede temperatura. Aí você tem que fazer um sistema aqui, é lógico, que ele vai ficar também tanto eficiente em termos de banhos do que o outro, beleza? Mas você vai investir mais, vai ter mais tubos, igual assim. Se você pegar 20 tubos desse igual 20 tubos do outro, do mesmo tanto, mesmo tamanho, esse aqui vai render talvez um banho a menos do que o outro, com a mesma quantidade de tubos. E aí, o que vai acontecer? Você vai poder até investir mais, colocar mais desse em cima do telhado, não vai ter problema. Mas assim, em termos de custo-benefício, na hora de você fazer a instalação, também lógico que esse aí vai custar mais. Tem tubulação para colocar, a caixa d'água para ter nível, pouco aquele, né, conforme o Isaac falou, se não coube na castelinho, você tem que abrir o castelinhos, uma série de coisas que vai tendo que adaptar pela questão de desnível. Um sistema, eu até estou com ele na tela aqui, que eu acho que dá para vocês verem aqui, ó. Esse aqui é um sistema que é o por nível, né? Que ele funciona, a água que tá quente, ela vai subindo naturalmente aqui para a parte de cima, e a fia descendo. Esse desnível tem que ter. Se não tiver esse desnível, o que você tem que fazer? Uma circulação forçada. Colocar uma bomba de circulação aqui e um coletor solar mais alto, e aí vai funcionar também do mesmo jeito, só que tipo, você vai ter que gastar mais com bomba hidráulica e tudo mais. Tem essa parte aqui que você tem que adaptar quando é circulação natural e separação entre reservatório e coletor solar. O acoplado não, o acoplado já vai direto, você já vai ter aquela conexão lá, do reservatório ao coletor solar e tá tudo certo, é muito mais simples, entendeu? Essa que é a principal diferença, igual tá aqui, ó. Ele é bem simples. Tem outros casos de outras fotos aqui, ó, que ele vai no telhado. Você pode acompanhar o nível também, seja casa de telhado colonial, seja, tem diversas formas aqui, diversas possibilidades. E aí você tem assim, em relação à questão de investimento, esse desacoplado, ou seja, separado do boiler do coletor, ele vai te custar próximo de R$1.000 a R$1.500 a mais do que esse outro, pela questão principalmente de estética, você poder esconder o reservatório. Entendi. Beleza. Bacana? E você, Isaac, você ficou com alguma dúvida pontual? Não. Da parte de tubulação, você já está com tudo pronto, né? Vocês estão, na verdade. Ô Sávio, se eu utilizar para aquecer uma hidromassagem, por exemplo, né? Uhum. Se eu utilizar, vamos supor, à noite aqui, eu vou utilizar uma hidromassagem e esquenta a água pelo aquecimento solar. Sim. Isso pode ser que prejudique um pouco o banho, vamos supor, depois passou 1, 2 horas, saí da banheira e vou tomar um banho. Pode ser que tenha alguma queda na temperatura do chuveiro ou não? Sim, pode ser em casos de você não dimensionar ele para hidromassagem também. Casos de 4, aí são quantas pessoas? São 4 pessoas? Não, nós somos em 3. E no Isaac, são quantas? Só para ter noção. São 4 pessoas. 4 pessoas. Pois é, aí você pega aí, por exemplo, 3 ou 4 pessoas. Você dimensiona um equipamento para 4 pessoas, dá para vocês, talvez para o Isaac gasta um pouco mais de... Não, o Kenny que gasta um pouco mais de energia, pode ser que os banhos são demorados ou alguma coisa está fazendo talvez ar-condicionado, eu não sei, mas vamos dimensionar um equipamento para 4 pessoas, beleza? 8 banhos, atende bem. Aí o que vai acontecer? Se você for tomar banho na hidromassagem, vai usar aquela água quente. Pode ser que você precise de utilizar um apoio elétrico, por exemplo, seja no dia tomar um banho de chuveiro elétrico, ou seja, ter um apoio elétrico no próprio aquecedor solar. Então isso você também pode fazer. Só que algumas pessoas preferem investir, né, num equipamento maior para 6 pessoas,
para suprir a hidromassagem. Aí tem que avaliar qual o tamanho dessa hidromassagem, quanto tempo que normalmente vai ser o uso. Normalmente pessoas não usam muito hidromassagem, usam uma vez, 2 vezes, 3 vezes no mês. Às vezes não passa mais que isso. E aí você tem que equilibrar, olha, para colocar na hidromassagem, vou colocar equipamento para 6 pessoas e não para 4 pessoas. Por isso que o Marcos está falando lá, inclusive aquele que eu conversei, ele falou assim, nunca faltou água quente para mim aqui, mas eu colocou um sistema para hidromassagem, colocou um maior. E aí toda vez que você vai tomar banho, nunca falta, mesmo tem 3, 5 dias sem sol, só chuva, tem água quente, porque o reservatório está armazenando água quente aí, ele é térmico. Então, quando você vai colocar um sistema com hidromassagem, você preferencialmente coloca um equipamento maior. Logicamente, vai investir mais? Investe sim, você vai investir, em vez de 4 pessoas para 6, vai te custar uns R$1.000 a mais, beleza? Mas você está com o equipamento também com uma capacidade maior. De repente, você gosta de lavar louça só na água quente. Beleza, toda louça que tiver, você só lava na água quente. Por quê? Porque essa água que vai ficando no aquecedor, muito quente, eventualmente, se ela não for gastada, ela pode expelir algumas gotículas no suspiro. Isso pode te assustar. Poxa, mas eu estou economizando na energia e está gastando na água. É claro que não gasta tanta água, não vai assim... Às vezes te assusta, não necessariamente te gasta tanta água. Às vezes geram umas gotículas no suspiro, igual tem um caso desse equipamento que eu posso te mostrar aqui. Mas assim, essa é uma desvantagem de ter um equipamento maior, mas você pode inclusive aproveitar a tubulação. Deixa eu ver se eu consigo achar alguma foto aqui que tem o desvio hidráulico para o local, né, que é para a parte, né, deixa eu ver se eu acho alguma foto aqui, se tem. Não sei se eu acho, mas normalmente as pessoas às vezes colocam um desvio hidráulico do suspiro para algum local, né? Aqui eu não estou vendo nenhuma foto não, mas em alguns casos a gente pega um T que desvia a água do suspiro para o local onde que vai de repente aproveitar aquela água, porque ela é igual a panela de pressão, tá aquecendo, vai ter que jogar um pouquinho, evaporar e jogar uns gotículas para lá de fora. Então esse é o ponto que eu falo em relação à questão de utilização do sistema. Não vai comprometer em relação à questão do equipamento, da durabilidade. Tem gente que até pergunta, eu coloco o equipamento, fica fervendo, vai durar menos. Não, não é que dura menos. Tem equipamentos aí no mercado que foram fornecidos de uma maneira duvidosa e muita gente vendeu coisa aí que não devia. Mas quando a gente aprimora os produtos, coloca na tecnologia com um projeto legal, vai funcionar belezinha. Agora, aí que está a sua avaliação. Será que vale a pena investir um pouco mais, uns R$1.000, R$1.000 e poucos para poder colocar na hidromassagem e ficar tranquilo, inclusive para poder dar banho no cachorro, para poder lavar a cozinha, lavar a vasilha só com água quente, tipo assim, ter mais conforto. Você paga um pouco a mais pelo conforto. É igual ar-condicionado, você gasta, mas tem conforto. Carro 2.0, a mesma coisa, você gasta um pouco mais, mas tem conforto. E aí, essa situação. A hidromassagem deve te custar uns R$4.000, R$5.000 para você comprar só para colocar dentro de casa. Agora, você vai colocar uma hidromassagem dentro de casa e não colocar água quente, pelo amor de Deus, né? Você tá, tipo, jogando dinheiro fora, porque você não vai entrar em água fria. Ou então você vai colocar a hidromassagem para funcionar e vai colocar a resistência dela na alta para poder ligar e só gastar muita energia. Tipo assim, às vezes vale a pena você investir um pouco mais pelo conforto. É muito por esse lado. Agora, é uma questão mesmo de escolha mesmo, pessoal. Olha, eu quero um carro 1.0 do que um 2.0. É mais ou menos assim. Ficou claro? Sobre Você vende o produto e tudo, mas a parte hidráulica você faz também? Ou a gente tem que contratar separado? Você não tem a parte hidráulica de água quente pronta ou você está falando da instalação do aquecedor? Não, nós não temos nada pronto para receber os sistemas de aquecimento solar. Certo. Teria que adaptar. Quando o misturador ele é externo, sem precisar de quebrar parede, quando a gente fala, a gente consegue fornecer toda a instalação. Quando não quando é fazer tudo embutido, a gente avalia, cada caso é um caso. Porque ele dá mais trabalho, você tem que quebrar a parede, você tem que ter uma baguncinha dentro de casa. Você conhece o misturador externo que não precisa de quebrar a parede? Você já ouviu falar? Não, nunca ouvi falar. Eu vou te mostrar aqui, ó. Eu sei que não é o caso do nosso amigo aí, mas eu vou te mostrar aqui um misturador externo que ele vem a tubulação de cima, você vem aqui, ó,
tem uma arte cromada. Vou te mostrar outros casos aqui, ó. Você pode inclusive utilizar seu próprio chuveiro. Não precisa ser esse chuveiro aqui todo, né, grande não. Você pode utilizar seu chuveiro elétrico, deixa ele conectado, deixa ele no frio. Aqui a água quente está vindo de cima da laje, ela está descendo e a água você vai misturar aqui com a fria que vai estar embaixo aqui, ó. Você tem um registro embaixo para misturar. E aí você tem uma artezinha para você abrir água quente. Você pode vir pelo lado também. Nesse caso aqui o chuveiro vai ser colocado aqui, está sendo feita a instalação. A tubulação vem externa, desce aqui para o lado e encaixa aqui. E pode ser por um flexível também que desce aqui do teto, enfim, tem várias maneiras de instalar. Mas é bem simples. É simples, mas esteticamente eu não gostei, não. Aí já entra pela parte mesmo de exigência sua, inclusive a fazer uma coisa um pouco mais bem acabada. E aí o que você vai ter que fazer? Ou você vai fazer reforma e quebrar a parede, ou você vai ter que ficar sem, que não tem como você trazer água quente aí sem isso. Mas a maneira que tem mais prática, você pode, de repente, eu estou falando de ficar sem, mas você pode instalar ele aí agora, e ele não vai comprometer a estética, talvez, pela vida toda, e daí um mês, um ano que você vai reformar a casa, não sei como é que você está aí com o seu pedreiro agora, mas depois ele quebra. Tem uma outra maneira de você fazer. No nosso caso aqui, pode ser que seja mais fácil, eu não sei, porque a gente quer o aquecimento só para a área de cima da casa, né? E a área de cima, ela tem aquela telha sanduíche, né? Sabe? E gesso. Então, se tirar o gesso, você já tem acesso ao telhado. Consequentemente, eu acho que a tubulação está ali. Não acho que mas em questão não está como você vai trazer a tubulação passar lá em cima. A questão está o azulejo. E aí você me pergunta, sabe, assim que o Isaac está aí, desse aqui tem almoço também para poder fazer, mas de repente até para eu poder indicar depois, ou saber como é que reage em relação a isso. Mas imagina, você tem uma parede com chuveiro aqui instalado, e você tem do lado de cá da parede, do outro lado da parede, você tem um quarto. Né? Eu não tenho um vídeo aqui agora, depois eu posso mostrar para vocês, mas eu vou falar sobre isso em algum vídeo. Do lado de cá você tem um quarto. Você pode fazer o seguinte, você pode quebrar por trás da parede, chegar até o registro do chuveiro, que é simples, que não é do misturador, e aí você consegue fazer uma adaptação para colocar uma tubulação aí sem quebrar o azulejo, mas tem que quebrar de trás. De trás não tem jeito, tá? Então assim, é uma coisa que você tem que fazer que é uma adaptação sem quebrar o azulejo, mas quebrar a parede não tem jeito. Do contrário, seria só aquele misturadorzinho externo, né, que você desce e aí quando for reformar, aí você faz tudo também, entendeu? Entendi. No caso, então, eu vou aguardar um dia, se você puder, para fazer uma avaliação, né? Mas eu entendi agora como que funciona. Tá, beleza. Mas assim, se for o caso, a gente pode depois dar uma sequência. A gente pode até, se você caminhar me mostrar pelo vídeo também, pela videochamada, dá para poder ver como é que é o seu banheiro e, enfim, analisar de uma forma mais detalhada o seu caso aí, tá bom? Tá. E sobre o Isaac, ficou alguma dúvida, Isaac? Não, eu só queria saber quantos litros no caso para 4 pessoas, seria quantos litros de água quente? Para 4 pessoas, depende do equipamento. Se for modular, separado, eu indico sempre colocar tipo uma média de uns convencionais aí, que no convencional para cada 1 metro quadrado de placa 100 litros. No caso do a vácuo, para cada tipo 10 tubos, a cada 10 tubos a cada 5 tubos é 100 litros. Né? Então assim, você tem mais ou menos essa paridade. Então um equipamento para 20 tubos, 4 pessoas, por exemplo, vai ser 400 litros. Ou até 25 tubos, aí depende muito da eficiência que você quer trabalhar de um para outro. Agora, para o acoplado, você reduz pela metade. Você não precisa de um equipamento tão grande, porque já que ele tem menos perda de temperatura, ele também tem um isolamento térmico maior. E aí você vai ter condição de ter uma água com temperatura maior e você atingir um maior número de banhos, mesmo com uma quantidade menor de água. Então, ao invés de você misturar 50% de mistura ali na hora da frente da quente e da fria, você mistura ali 30%, 25% de água quente e o resto é água fria. Por quê? Você precisa de uma água a 37 graus. Quanto mais quente, menos água quente e mais água fria na mistura. Então depende muito do tamanho do tipo de equipamento que você vai escolher. Se for um equipamento modular, eu aconselho você escolher um equipamento maior,
porque ele perde menos temperatura. Se ele perde menos temperatura, que tem um isolamento térmico um pouco menor, você vai trabalhar aí também, se ele tem uma temperatura maior, se você fosse colocar a mesma quantidade de tamanho do reservatório, ele perderia muito pelo ambiente externo ali daquela parte do isolamento. Então não vale tanto a pena por conta disso. É melhor você trabalhar a eficiência dentro de um equipamento que vai te dar um conforto, uma dimensão em relação a isso. Tem muita gente que gosta de vender preço. Vou vender um equipamento de 200 litros modular, e as pessoas ficam naquela cabeça, ó, porque a vácuo vai funcionar bem e vai atender a demanda, beleza? Só que ele não vai funcionar tanto quanto se você colocasse um equipamento maior com essa questão dessa diferença de temperatura e de perdas com o ambiente, entendeu? Entendi. Então, para 4 pessoas aí, um equipamento ou de 200 litros acoplado ou 400 litros modular. Agora, se você pegar banheiro de hidromassagem, que eu não sei por caso se você tem, mas no caso do Kenny aí tem. Não tem, né? Aí você poderia colocar um 600 litros ou um 300 litros acoplado, aí atenderia bem. Entendeu? Entendi. Você ficou com mais alguma dúvida? Vocês, né? Não, eu não, sem dúvidas. E o Isaac? Também não tem dúvida, Não. né? Eu não sei como é que tá o horário de vocês aí, não sei como é que tá o almoço e tal, mas eu posso continuar conversando com um de vocês aqui, olhando individualmente cada caso, né? Mas depois a gente segue, né? A gente até encerra essa nossa conversa em grupo aqui e a gente continua de outra maneira. Como é que tá aí o horário de vocês? Para mim tá tranquilo. E o Kenny? O nosso almoço aqui não tá pronto ainda, mas deve uns 10, 15 minutos mais ou menos, eu tenho um tempinho aí. Uhum. Porque assim, eu queria olhar mesmo o local mesmo, no caso poderia verificar especificamente o banheiro e tudo mais. A gente pode inclusive finalizar essa nossa live aqui e a gente conversar separadamente, se for o caso. Pode ser, eu prefiro. Pode ser? E a gente pode marcar então para depois, o Isaac, que é mais tarde um pouquinho, ou amanhã, que o Kenny já tinha mais ou menos programado esse esquema com ele para eu poder continuar conversando com ele. E aí eu marco com você ou mais tarde ou amanhã para a gente poder finalizar essa parte, tá bom? Beleza. Obrigado. Então tá certo, obrigado aí pela participação. E pro pessoal que tá ficando com a gente aqui ao vivo, né? Eu vou encerrando a minha live por aqui. E a gente vai se ver no próximo sábado, 12:30, aqui sempre com vocês. Obrigado pela participação. Se vocês gostaram, pode deixar aí o like de vocês. E a gente vai se ver então no próximo vídeo.